Amados irmãos e irmãs, mais uma vez, com a graça do Senhor que nós estamos aqui reunidos. Vamos abrir as nossas Bíblias para darmos continuidade ao assunto que estivemos considerando no período da manhã sobre o livro do profeta Ezequiel, os versículos 1 a 4 do capítulo 1. Nós estivemos vendo hoje pela manhã sobre aqueles 3 símbolos espirituais: o símbolo da nuvem, o símbolo dos 2 trombeteiros e o símbolo da ordem da marcha, ali nos capítulos 9 e 10 do livro de Números. Eu creio que esses pontos, eles são extremamente significativos, como até usei a figura da ressonância, como uma ressonância espiritual que o Senhor está fazendo da nossa própria vida pessoal e congregacional, da nossa visão da igreja, como também da nossa visão de ministério. Então isso é muito importante, porque esse é o grande conflito dos nossos dias. O texto que os irmãos escolheram aqui é muito importante. A igreja como a casa de Deus, como a coluna e baluarte da verdade. Então Paulo tinha muito zelo quanto a isso. Paulo tinha um coração profundamente voltado para a edificação da igreja, para a visão correta da igreja. O que nós estamos fazendo aqui nesses dias tem sido refletir sobre isso. Refletir a nossa visão celestial, do que diz respeito à vida da igreja e o ministério cristão. Então vamos ler esses versículos. Ezequiel capítulo 1, versículos 1 a 4 diz: Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Olhei, e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, e uma grande nuvem, com fogo a revolver-se, e resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como metal brilhante, que saía do meio do fogo. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, pedimos a Tua ajuda nesta noite, que o Teu Espírito Santo venha conduzir esta palavra em nossos corações, na nossa vida, que Ele traga a unção não apenas na transmissão, mas também na recepção da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, revela-te a nós, mostra um pouco mais do Senhor na Tua palavra, corrige o que tem que ser corrigido, arranca o que tem que ser arrancado, muda o que tem que ser mudado. Alcança em nós a Tua vontade, que esta palavra tenha caminho no nosso coração. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Pois bem, meus amados irmãos, o ministério profético, como já foi dito, é um ministério que tem a ver com a mente de Deus. Todas as vezes que o povo de Deus perde a sua mente, ou a mente de Deus é perdida no meio das suas assembleias, há necessidade de que Deus levante profetas para poder trazer a sua mente de volta, para que Deus possa recuperar o seu testemunho, para que a sua vontade seja plena. Nós temos uma disposição natural em nos desviarmos da vontade de Deus. Aquilo que Paulo diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16: há uma luta entre a carne e o espírito,
essa luta entre o espiritual e o carnal, essa luta que está sempre, constantemente dentro de nós, para nos desviar do nosso verdadeiro chamado, do verdadeiro propósito para o qual, ou pelo qual nós estamos aqui. Amados irmãos e irmãs, escute isso: a maior tragédia da vida não é a morte, a maior tragédia da vida é você viver e não conhecer o eterno propósito de Deus em sua vida. Essa é a grande tragédia, é você viver e não conhecer o propósito de Deus, é você viver a ermo, sem direção. Aqui nós temos algo muito especial sobre este profeta. Veja que os céus se abriram sobre ele. Essa frase não pode ser colocada de lado, nem tampouco ignorada, porque homens de Deus são homens que comunicam a mente de Deus, e estes homens, eles têm uma característica: eles precisam ter um céu aberto sobre as suas cabeças. Homens de Deus, eles não estão aí como gerentes de loja, observando a demanda do mercado. Eles não estão pregando o que as pessoas querem ouvir, eles estão ocupados em pregar aquilo que elas precisam ouvir, aquilo que elas necessitam ouvir. Nós estamos vivendo um tempo onde o ministério da palavra tem perdido todo o seu papel e significado. Desde a queda do muro de Berlim, aí inicia-se um movimento conhecido como o movimento pós-moderno. O movimento pós-moderno, que hoje é muito popular nas discussões do mundo acadêmico, ele trouxe uma grande influência em todo o mundo. Por incrível que pareça, a maioria dos cristãos nem se dão conta do que é o movimento pós-moderno. Esse movimento filosófico que tem em vista a estética e que visa destruir todos os padrões absolutos. Por exemplo, uma das filosofias, um dos pilares do movimento pós-moderno é que não existe verdade absoluta. Todas as mudanças sociais e culturais que ocorreram nesses últimos 30 anos têm suas raízes no movimento pós-moderno. Talvez você nunca viu isso dentro da sua casa, talvez você nunca viu isso dentro do círculo que você convive, mas eu quero que você saiba, isso aqui não é falácia. O movimento pós-moderno precisa ser estudado por nós, porque se teve uma área onde o movimento pós-moderno, a filosofia do movimento pós-moderno, os seus efeitos colaterais alcançaram um grande impacto, foi sobre o mundo cristão, especialmente no que diz respeito ao ministério da palavra. Hoje nós vivemos uma era, dentro de um tempo, em que o ministério da palavra não faz o menor sentido. Os cristãos modernos hoje, com essa mentalidade governada pelo narcisismo digital, pelo poder do mundo digital, os jovens hoje que estão intoxicados por essa parafernália do mundo digital, porque hoje, é claro, irmãos, eu não sou contra o mundo digital, eu até acho que o celular, todos os equipamentos, é até uma dádiva de Deus, é igual o jardim do Éden, uma bênção, só que a serpente entrou, e ela destrói. Que maravilha é eu poder estar longe da minha casa e falar com a minha esposa com toda tranquilidade. Quando eu estudei em São Paulo, eu vou falar algumas coisas aqui, e acho que boa parte dos irmãos nem vai saber o que eu estou falando, mas alguns vão achar graça porque vão lembrar. Lembra quando tinha aquele aparelho de telefone chamado orelhão? Poucas pessoas aqui vão lembrar. Então, gente, eu trabalhava para comprar fichas. Os jovens nem sabem o que eu estou falando aqui, os mais novos não sabem o que eu estou falando. E a gente ficava lá colocando a ficha, e quando a ficha caía, doía aqui no coração. Era terrível. E eu fui estudar e fiquei muito longe da minha família. Hoje, imagina, você está o tempo todo conectado.
Porém, nós não podemos ignorar que por detrás de tudo isso também esconde armadilhas terríveis. Muitas pessoas hoje vivem no mundo virtual. Aquilo que eles não encontram no mundo real, eles começam a viver dentro de um mundo virtual. Mas é bom saber, irmãos, que o inferno é real. O inferno não é virtual. E os olhos do Senhor penetram até mesmo as mais profundezas do mundo virtual. E nós temos que ser cuidadosos, porque o inimigo está usando tudo isso para poder destruir o que é o ministério da palavra na vida da igreja. Nós precisamos retornar à mensagem expositiva, clara, poderosa e viva daquilo que sempre foi a mensagem do Evangelho. Aquilo que os apóstolos pregaram, os pais da igreja, todos os santos do passado que foram chamados por Deus, que receberam a graça da comunicação do seu Evangelho e que pregavam de uma forma tão viva e poderosa, isso está se perdendo no nosso meio. Em uma das mensagens eu até citei que hoje uma coisa muito popular no meio cristão é o dom de palhaços. Aqueles pregadores brincalhões, as pessoas rolam de rir ouvindo suas mensagens. Eles falam da morte de Jesus e as pessoas ficam rindo, divertem com coisas sagradas. Isso não é mensagem. Eu me lembro de uma história de um filósofo dinamarquês, Søren Kierkegaard. Ele conta a história sobre o profeta e o palhaço. Então, na história de Søren Kierkegaard, ele diz o seguinte, que numa cidade italiana, onde as casas eram todas cobertas de palha, tinha um circo. E o circo estava bem no centro da cidade, e a cidade era bem, as casas muito próximas. E um dia pegou fogo no circo. E o dono do circo disse assim para o palhaço: corre na cidade e avisa todas as pessoas que o circo pegou fogo. E o palhaço saiu correndo pelas ruas, dizendo: o circo pegou fogo, corra. E o povo caía na gargalhada e saía correndo atrás do palhaço, brincando. Ninguém deu crédito no palhaço. Final da história, toda a cidade foi destruída, porque ninguém deu crédito a um palhaço. Quem acredita no palhaço, irmãos? Deus não chama palhaços, Deus chama profetas, Deus chama mestres, Deus chama homens que têm o encargo da sua mente no coração. Deus chama homens e abre sobre eles o céu. Ezequiel era um homem que tinha o céu aberto sobre a sua cabeça. Amado irmão, você tem um céu aberto sobre a sua cabeça. Sabe que quando você lê esse texto aqui, e se abriram os céus, eu tive visões. Um homem que tem visão celestial é um homem que tem um céu aberto sobre a sua vida. Isso aqui não é utopia, irmãos. A questão é que nós secularizamos as coisas sagradas. Nós secularizamos o chamado. Deixou de ser função e passou a ser profissão. Nós estamos tratando as coisas de Deus de uma maneira completamente antropocêntrica. Há uma necessidade de que hoje reconheçamos que muito daquilo que está sendo feito na igreja hoje é pela força humana, não é pelo Espírito do Senhor. E aquilo que não for colocado debaixo da submissão, do governo, do Espírito Santo, não é uma obra aonde Deus está sendo glorificado. Qual é a nossa preocupação hoje? É ter resultados? Qual foi o resultado que Jeremias teve depois de um ministério de 40 anos? A única coisa que ele fez foi alcançar a glória da vontade de Deus na sua vida. Não sucesso, não aprovação. Você vê que a vida de Paulo é a vida vista do ponto de vista de um corredor. Lá no capítulo 9 do livro de Atos, ele começa a correr a carreira cristã, e ele vai correndo. Quando você chega lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24, Paulo vai dizer assim: todos os atletas, eles correm para alcançar uma coroa incorruptível. Nós, porém, corremos para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, corremos para alcançar uma coroa incorruptível.
correi de tal maneira que a alcanceis. Aí ele vai dizer assim no versículo 27, eu, irmão, eu reduzo o meu corpo ao pó, para que eu, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo temia ser reprovado. Paulo temia ser reprovado. Então ele estava correndo. E você vai ver lá em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 7, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira. Porque o seu ministério era como um corredor. Ele estava correndo, ele estava batalhando, ele estava esmurrando o seu corpo. E nós precisamos entender isso, que ministério é coisa séria. Eu fui convidado aqui para falar a homens ungidos de Deus, homens que têm um chamado de Deus em seus corações, mas homens que, mesmo tendo chamado, sofrem os assédios da vida, do mundo secularizado, do mundo pós-moderno, do mundo que diz para você assim: não importa, não olhe muito para essas coisas sagradas, você precisa se preocupar com aquilo que dá certo. Isso é mentira de Satanás, isso é um evangelho pragmático, não é o que dá certo, nós temos que pregar o que é certo. Nós não buscamos resultados como se fôssemos gerentes de loja, nós buscamos a vontade de Deus, custe o que custar. Se buscamos a vontade de Deus, é Ele que vai ser glorificado, mesmo que você tenha que dizer como Paulo disse lá em Atos 20, 24, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo. E esse é o grande problema, irmãos, é que nós consideramos a nossa vida preciosa para nós mesmos. Não, Senhor, nós não queremos perder, nós só queremos ganhar, ter vantagem, ficar na vitrine. Você se lembra quando Jesus Cristo, nosso Senhor, estava lá no deserto? Ele foi tentado em 3 áreas, e as 3 áreas nas quais ele foi tentado, são as áreas onde nós também somos tentados. A primeira área que ele foi tentado, foi em ser um líder popular, transforme pedras em pães. Imagine, o nosso Senhor, aquele que multiplicou aqueles pães e aqueles peixinhos, imagine ele transformando pedras em pães. Imagine a grande multidão que ele teria em torno de si. Escute o que eu vou te falar. Nosso Senhor Jesus nunca foi a favor da política de massa, da psicologia de massa, a política da psicologia de massa. Ele nunca foi atrás desse tipo de coisa. Ele não aceitou fazer isso. Satanás continuou tentando, porque Satanás queria fazer dele um líder popular, e é isso que nos assedia. Você tem que ser um homem popular, as pessoas têm que correr atrás de você, você tem que sentir o que é o valor do aplauso, do reconhecimento. Irmãos, o fracasso começa aí, é quando a gente quer, mesmo inconscientemente, roubar o lugar de Cristo na igreja. A noiva é dele, a casa é dele. Nós não podemos ser esse tipo de pessoas que busca ser popular. Você nunca vai encontrar um homem de Deus na palavra com esse coração. Você vai ver que os homens que Deus chama são homens que Ele trabalha neles, para que depois eles possam trabalhar por Deus, servir a Deus. Deus foi lá no templo do sol, lá no Egito. O templo do sol no tempo de Moisés era como Harvard hoje. Moisés estava lá para se tornar o faraó Moisés I, para dar continuidade à dinastia. Ele foi criado como filho da filha de faraó. Ele estudou toda a ciência do Egito. Quando você volta para o tempo de Moisés, você vai descobrir o que era toda a ciência do Egito. Moisés era o homem mais preparado que havia no Egito. Mas o que Deus fez? Tirou aquele homem dos palácios de faraó e levou ele para o deserto, porque o deserto é o lugar da faculdade de Deus, e nós não queremos deserto, nós queremos palácios de faraó. Faraó é uma figura da potestade deste mundo, assim como o Egito é uma figura do mundo, faraó é uma figura de potestade.
E muitas vezes nós não percebemos que o grande assédio que Satanás faz é para que nós sejamos seus instrumentos, mesmo com a Bíblia aberta. Reflita sobre isso. Mesmo com a Bíblia aberta, mesmo com as boas intenções, nós podemos estar a serviço das trevas e não de Deus. Você deveria considerar isso. Nós estamos aqui edificando o nosso reino e não o reino de Deus. Nós estamos aqui construindo a nossa glória e não para a glória de Deus. Esse ponto é muito delicado, porém é sério. Deus foi lá e arrancou ele, desconstruiu ele durante um período de 40 anos, para depois usá-lo 40 anos. Então isso é muito sério, e nós precisamos tomar cuidado. Deus não quer que você seja um líder, Deus não quer que você seja um pregador popular, Deus quer que você seja um servo. Lembra, servo de orelha furada, sabe dessa história? É isso que Deus quer. A outra tentação que revela as compulsões do nosso coração, a primeira, nós temos uma compulsão para sermos popular. Nós temos uma compulsão pelo aplauso, pelo reconhecimento. Nós temos uma compulsão para isso. A segunda é ser espetacular. Quem não gostaria de ter um líder espetacular? Imagina, você poder dizer: esse é o meu líder, esse é o meu pastor, eu pertenço a essa comunidade, esse homem espetacular é o nosso líder. Mas é isso que Satanás quer fazer de você. Um homem espetacular, ele tentou fazer isso com Jesus. Ele o elevou, mostrando ali o pináculo do templo, e pediu para ele pular lá de cima, e disse: ordena aos anjos ao teu respeito, eles vão te amparar. Era isso que Satanás queria do nosso Senhor, que ele fosse um líder espetacular. Imagina as pessoas olhando Jesus pulando de cabeça para baixo e os anjos amparando. Quem não quer congregar na comunidade desse homem espetacular? Quem não quer fazer parte? Quem não quer dizer: esse é o meu líder? Mas Deus não quer que você seja espetacular. Nosso Senhor Jesus não foi um homem espetacular. Ele foi um homem que abriu mão das suas insígnias. Mesmo sendo Deus, ele não usurpou o fato de ser Deus. Ele foi um servo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome acima de todo nome. Então, se ele, que tinha toda a glória aos seus pés, detentor de toda a glória, de toda a soberania, de toda a majestade, ele não quis ser um líder espetacular, muito menos nós. Mas Satanás continua tentando. Você não quer ser popular, você não quer ser espetacular, então você pode ser poderoso. Aí mostrou os reinos do mundo para ele, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. É isso que Satanás quer. Irmão, se tem uma coisa que nossa alma ama, é o poder. É o poder. Só que o caminho de Deus é o contrário. Você lembra de Paulo? O velho Paulo. Ele tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. Aquilo era um conflito para ele. Como podia um homem que tinha tanto de Deus, um homem que era achado em Cristo, um homem que teve uma experiência pessoal com Cristo, um homem que pode contemplar a face de Cristo, um homem de uma profunda visão e revelação, ele chega a dizer assim: conheço um homem em Cristo. Você quer a definição de um homem de Deus, de uma mulher de Deus? Você quer a definição do cristão? Aí está a definição do cristão: um homem em Cristo. Essa deve ser a nossa definição. Conheço um homem em Cristo, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Mas depois você vai perceber que ele está falando dele. E ele vai dizer que ele teve visões e revelações, que ele foi levado até o terceiro céu. Os gregos dividiam o céu em Eurânio, Mesorânio e Epurânio. Então foi aqui que ele foi, Epurânio. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E esse homem teve
visões de Deus. Aí ele vai dizer: para que eu não me ensoberbecesse das revelações, foi-me colocado um espinho na carne, como um mensageiro de Satanás que me esbofeteava, sobre o qual eu orei 3 vezes. Ele só orou 3 vezes porque ele entendeu, e pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Porém ele me disse: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você pegar a Bíblia de capa a capa, você vai ver que esse é o caminho que Deus traça para os homens que Ele escolhe e abre sobre eles no céu. Homens que têm um céu aberto sobre a sua cabeça são homens que experimentam o poder de Deus nas suas fraquezas. E aqui fraqueza não são fraquezas morais, são debilidades, são pessoas esmagadas. Eu não sei quantos de vocês conhecem a história de John Owen. John Owen foi um puritano do passado. Eu li os livros de John Owen e ficava fascinado com a teologia, com a delicadeza da interpretação. Que homem que tinha uma visão profunda de Deus. Descobri muitas coisas dele, como importante ele foi na sua geração. Ele era um homem tão importante que ele era tratado como uma autoridade. Mas ele era um homem que ele transmitia tanta profundidade, tanta devoção nos seus escritos. Virtualmente ele foi um homem que me ensinou muito, mas eu não conhecia toda a sua história. E cada dia eu ficava mais fascinado com os escritos de John Owen. Eu procurava ler tudo sobre John Owen, mas um dia eu fui conhecer a história dele. John Owen teve 11 filhos. Sabe quantos dos seus filhos morreram? Todos. Ele perdeu 11 filhos. 11 filhos, inclusive a sua esposa. Ele era um homem esmagado. Aquilo que Jesus disse quando os gregos foram vê-lo, conhecê-lo, lá em João 12. Então os gregos: queremos ver Jesus, queremos ver Jesus. Mas o Senhor disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Nós precisamos experimentar esse trabalho da cruz. Esse é um assunto que ainda vamos falar, se o Senhor permitir. Nós precisamos ser homens cuja vida, cuja cabeça tem um céu aberto. Não homens populares, não homens espetaculares e nem homens poderosos, mas homens quebrantados, homens rendidos, homens onde o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Sabe uma das coisas que me fascina no ministério de Jonas? Talvez você não dá muito, como muitos, nós não dá muito valor sobre Jonas, porque Jonas não era extraordinário. Jonas não era uma pessoa extraordinária. Jonas, eu amo Jonas, o seu livro, a sua história, porque Jonas era como eu, como você. Ele era um comum. É interessante que o livro de Jonas é um livro que está colocado na bibliologia, na classificação dos profetas menores, mas o livro de Jonas não era um livro de profecia, é um livro do profeta. Ele é o único que vai contar sobre o profeta e não sobre suas profecias. Mas tem um detalhe sobre Jonas. Você sabe que a nação de Israel se dividiu em 2 reinos, reino do norte e reino do sul. Na era de Roboão, filho de Salomão. E você sabe que o reino do norte, onde estavam as 10 tribos, foi levado para o cativeiro da Síria em 722. Mas antes disso, quando o reino de Israel estava em completo declínio moral e espiritual, Deus levantou Jonas. E Deus promoveu um grande avivamento no tempo de Jonas para Israel. Por isso você vai ficar sabendo que ele era profeta. E há algo muito interessante. Então quando Deus diz para Jonas, para ele ir a Nínive, Nínive era uma cidade pervertida, uma cidade em ruínas, no sentido moral e espiritual, uma cidade completamente tomada de idolatria. Para Jonas não fazia sentido Deus enviar ele para Nínive, enquanto Israel estava em completa apostasia. Ele entrou em conflito. Por que ele não ficaria ali, ajudando o seu povo, e Deus mandar ele para um outro povo que nem ama a Deus, nem quer a Deus? Ele entrou em conflito. Então ele comprou uma passagem muito cara e tentou ir para um outro rumo, para Tarsis. Mas aí você vai ver que Deus trouxe um avivamento dentro do navio onde ele estava.
Ele ganhou todos no navio para o Senhor. O Senhor começa a trabalhar. Ele era um homem como eu e você, cheio de dúvidas, de insegurança. Quem sou eu? Ele não se sentia digno. Ele foi alguém que foi na contramão de Deus. Quantas vezes nós não somos assim, irmãos? Nós somos pessoas que sempre estamos na contramão de Deus. Nós somos pessoas que muitas vezes inconscientemente desistimos. Quem não desiste é Ele. Então, você se lembra do capítulo 3 do livro de Jonas? Outra vez o Senhor falou ao profeta Jonas. Porque Jonas sempre na contramão, mas Deus não desistiu dele. E Deus traz ele de volta para o centro da sua vontade. Você vê aqui o poder se aperfeiçoando na fraqueza. E não falo aqui de fraqueza moral. É isso que você tem que entender. Amados irmãos e irmãs, que nós sejamos homens e mulheres com o céu aberto sobre a nossa cabeça. Porque aí você vai ter visões de Deus. Este é o segredo do ministério do profeta Ezequiel. Ele era um homem que tinha os céus abertos sobre a sua cabeça, e por isso ele tinha visão celestial. Um homem que tem visão celestial não anda à deriva. Um homem que tem revelação celestial, ele não vive o seu ministério baseado na cultura. Ele não está nem um pouco associado com os movimentos sociais. Ele não está interessado em entretenimento. Um homem com visão celestial, ele tem o seu coração no trono de Deus. Ele ouve a voz que emana do trono de Deus. É isso que nós vemos na vida desse profeta. Um homem com um senso profundo de decepção. E aqui, como eu disse para vocês, não adianta ter a decepção se você não tem a visão. Não adianta você ter descontentamento se você não tem visão celestial. Então Deus quer trazer para nós duas coisas: primeiro, o descontentamento, e segundo, a visão. No homem de Deus, essas duas coisas andam juntas. De um lado, um senso profundo de decepção. Do outro lado, a visão. Então nós vamos observar algo aqui muito especial. Porque a visão, ela vem sobre nós através de um trabalho de parto. Vou colocar isso com muito cuidado. A visão, ela vem, a visão celestial, ela vem a nós por meio de um trabalho de parto. É dolorido. Não é uma coisa qualquer. É algo que Deus trabalha em nós. Ele trabalha por meio de um caminho dolorido, que é o caminho da cruz. Lembra como foi que o Senhor levou Paulo à visão celestial? Paulo caiu do cavalo. Ele ficou cego. Ele foi desnudado. Ele foi esmagado. Ele viu a sua religiosidade morrer, seus conceitos, tudo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, sua história, seu farisaísmo, todo o seu conhecimento, tudo aquilo no qual ele foi preparado. Agora ele viu de repente tudo ruir. Ele ficou esmagado. Ele chama isso de visão celestial. Ele não foi desobediente àquela visão celestial. Então, amados irmãos e irmãs, observe bem: sem sofrimento, sem dor, sem um trabalho de parto, nós não vamos ter visão. O que nós podemos ter é alucinações. Não confunda ilusão com visão. Visão não é ilusão. Que muitas vezes a gente tem ilusão de ser a maior comunidade, de ter isso, aquilo, de fazer isso, fazer aquilo, e a gente estabelece metas, projetos, queremos ter tantos grupos caseiros, queremos ser isso, queremos aquilo. Esse ano nós vamos ganhar 50 almas por semana. Estabelecemos alvos, giramos em torno disso. Nada contra ganhar almas, irmãos, mas muito cuidado para que isso não se torne ativismo ou ilusões. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos nos envolver com aquilo que Deus está envolvido. Nós precisamos conhecer as demandas de Deus para a assembleia na qual nós estamos inseridos. Então, sem dores de parto, não existe visões ou visão.
Algo que eu ainda quero avançar com vocês. Então, o que é visão celestial? A visão celestial tem a ver com a realidade espiritual. O oposto de realidade espiritual é uma vida cheia de obsessões. Muitos daqueles que são chamados aí líderes, o que eles têm é uma vida cheia de obsessões, não de visão celestial. E aqui há algo que nós temos que compreender: a visão celestial, ela transcende ao mundo físico. Escute, um homem que tem visão celestial, ele transcende ao mundo físico. Não é uma coisa espiritualista, nada. É algo de realidade espiritual. Eu me lembro quando houve essa pandemia, e como isso revelou o grau de espiritualidade do povo de Deus. Eu falo da minha cidade. Na minha cidade, as comunidades se juntaram, e a televisão até filmou isso. Estava todo mundo lá de mãos dadas, clamando a Deus para expulsar a Covid, e quanto mais eles expulsavam, mais cristãos morriam, mais pastores morriam, mais gente na cidade morria. Aí já não dava mais. Aí agora alugaram um caminhão, uma carreta, e saía na cidade, orando por toda a cidade. Mais gente morria, mais pastores morriam, mais os cristãos morriam. Aí não dava mais. Aí eles iam para as praças, cantar para as pessoas que estavam, e orar. Mais gente morria, mais cristãos morriam, mais pastores morriam, e era aquela confusão. O que aconteceu, irmãos? Não estou falando da Covid, estou falando dos cristãos. Porque foi uma dor profunda. Eu lamento aqui se você perdeu alguém, porque foi muito dolorido. Foi a pior coisa que ocorreu na nossa geração. Mas sabe uma coisa que foi muito estranha? É como os cristãos estavam perdidos. Por quê? Porque não havia vozes proféticas, não havia uma direção. E dizer, irmãos, não é este o caminho de Deus. Eu quero saber quando as trombetas começarem a tocar. Você lembra que a primeira trombeta vai ter uma chuva de meteoros que vai cair sobre a terra. A segunda trombeta, a terceira trombeta, a quarta, a quinta, a sexta, todas essas trombetas vão devastar essa terra. E aí, o que você vai dizer? Nós vamos orar para dizer para o Senhor: não, Senhor, vamos orar para guardar o mundo. Escute, essa terra está debaixo do juízo de Deus. Eu quero te dizer uma coisa: chegou o tempo em que Deus vai julgar este mundo, mas Ele vai guardar o seu povo. Aonde estão as vozes de Deus? Aonde estão os instrumentos de Deus? Aonde estão aqueles que não querem ser espetacular, não querem ser popular e nem querem ser poderosos, que estão dispostos a rejeitar tudo aquilo que o nosso Senhor rejeitou na tentação? Aonde estão? Aonde estão os homens que têm um céu aberto sobre as suas cabeças, que vão dizer para a igreja: é tempo do Senhor, é momento do Senhor, a mão do Senhor está estendida, que Ele julgue, que Ele trate. Quanto a nós, vamos perseverar na oração, vamos guardar os nossos irmãos, vamos oferecer o consolo, vamos pregar o Evangelho. Quantos de nós vamos ser movidos pelo Espírito Santo para poder preparar a igreja para viver as horas mais escuras dessa geração, que não aconteceu na Covid? Digo para vocês, irmãos, muitas coisas piores virão e acontecerão. Nós estamos vivendo só o princípio das dores. Pestes, fome, guerras, princípio das dores. E como que o Senhor pode contar com homens e mulheres que sua vida e ministério é baseado no que está na internet, que eles preparam mensagem ouvindo YouTube, preparam sermões com inteligência artificial. A visão espiritual, a visão celestial, ela vem por meio de uma formação, que eu chamo aqui de dores de parto, sofrimentos. Eu quero te mostrar algo aqui.
Como eu disse, a visão celestial transcende ao mundo físico. São homens que estão em conexão com o trono. Isso aqui não é utopia. Talvez você nunca ouviu isso. Saiba, Deus não mudou. Sua forma de trabalho não mudou. Sua forma de chamamento não mudou. Então não me venha com essa de que nós estamos vivendo em outro tempo. Nosso viver sempre foi, o viver da igreja sempre foi num plano mais alto. Como eu disse hoje pela manhã, sobre a realidade do mundo celestial, dos lugares celestiais, aonde nós fomos colocados em Cristo Jesus. A igreja não foi chamada para viver uma vida medíocre. Jesus não morreu para gerar uma igreja medíocre. O Espírito Santo não veio habitar uma igreja medíocre. Jesus não voltará para uma igreja medíocre. Deus não chama para o ministério homens medíocres. Os homens que Deus chama são homens com visão celestial. Homens que têm essa característica do sobrenatural nas suas vidas. Eu quero lhes mostrar algo. A visão celestial, ela é transcendental. Ela transcende o mundo físico. Aquilo que eu citei para vocês, no versículo 14 de Filipenses capítulo 3. Prossigo para o alvo, segundo Paulo, para o prêmio da soberana, ascensional vocação, uma vocação para o alto. A vida de Pedro, Paulo e João nos ensina um pouco sobre visão celestial. Você vai ver que na vida de cada um deles, a visão celestial se enquadrou na forma como Deus os chamou. É curioso isso. Você se lembra qual era a profissão de Pedro? Pescador. Você se lembra? Pedro era um pescador. Você se lembra que lá em Atos capítulo 10 ele tem uma visão? E nessa visão o que ele vê? Ele vê um lençol invertido. Todo tipo de animais que os judeus não comiam. O que Deus disse para ele? Mata e come. Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Você sabe que desde Adão até você, ninguém ousou dizer isso para Deus? Só Pedro. Ninguém jamais disse para Deus de modo nenhum, só Pedro. E você vai ver que o ministério de Pedro está ligado aí, porque ele foi o primeiro a pregar para os gentios. Foi através dele que Deus lançou essa grande rede. Se você estudar os 10 primeiros capítulos do livro de Atos, esse livro é dedicado ao ministério de Pedro e João. Então você vai ver que Pedro foi o que primeiro lançou as redes. Foi ele. Então a visão celestial está ligada ao seu ministério. Depois você vai ver Paulo. Qual era a profissão de Paulo? Fazedor de tendas, edificação de casas. E você vai ver que a visão celestial na vida de Paulo estava ligada à edificação da igreja. A edificação da igreja. Há um outro detalhe interessante sobre João. Você se lembra da profissão de João? O que João fazia? Alguém se lembra? Ele consertava redes. Não é verdade? E você vai ver que o ministério dele está relacionado, a visão celestial na vida de João estava relacionada a justamente isso. Porque quando João escreve os seus livros, todos os livros de João, foi para consertar o que estava estragado. As 7 cartas, o Evangelho de João, as suas epístolas. E você vai ver que todos os escritos de João estão em último lugar. Percebe isso? O Evangelho está no último. Nas epístolas pastorais, só tem, depois de João, Judas. O livro de Apocalipse, porque a sua visão celestial estava relacionada justamente a isso, a restaurar, a restauração. Então eu estou usando esse exemplo para mostrar para você que a visão celestial na sua vida vai se manifestar de uma forma distinta ao outro irmão. Mas uma coisa é certa, que toda a forma e caminho pelo qual Deus tem trabalhado na sua vida,
e tem se movido na sua vida, é para te preparar para essa visão celestial. Compreende, irmãos? A maneira como Deus está trabalhando na sua vida é para essa visão celestial. Este é um caminho maravilhoso que nós chamamos este caminho da cruz. Aqui eu vou só introduzir algo para que a gente possa amanhã prosseguir. A teologia de Deus, a teologia que está inserida na visão celestial, é a teologia do trono. Por isso que eu insisto tanto para vocês e com vocês, que nós precisamos ser homens de Deus, mulheres de Deus, conectados com o trono, porque Deus governa em seu trono. Quando você estuda o livro de Apocalipse, você vai descobrir que esse livro é o livro que fala do trono de Deus. Aqui, no livro de Apocalipse, nós vamos encontrar essa teologia, ou chamada teologia do trono. E eu quero aqui tomar como exemplo algo muito importante, a experiência de Isaías. Então, quando você entende sobre a teologia do trono, essa teologia está ligada à visão celestial. É impossível um homem de Deus, no sentido restrito do ministério, porque todos os irmãos são homens de Deus, todas as mulheres são de Deus, mas eu quero dizer que homem de Deus no sentido restrito do ministério, do encargo ministerial, precisa ser alguém que tem uma visão do trono de Deus. Nunca você vai encontrar um homem de Deus sem uma visão do trono de Deus, da soberania de Deus, do poder de Deus. Escute algo, quando você estuda o livro de Apocalipse, você vai ver que no Novo Testamento, 49 vezes você vai encontrar a palavra trono em todo o Novo Testamento, porém 35 vezes só no livro de Apocalipse. E por quê? Porque o livro de Apocalipse é o livro que fala mais do que qualquer outro sobre o trono de Deus. É o livro que revela para nós a teologia do trono de Deus. Então aqui eu quero que você entenda, nunca haverá em nenhum de nós um serviço eficaz, um serviço adequado, um serviço espiritual onde tenha vida, onde tenha graça, onde tenha poder, desassociado do trono. Trono de Deus para nós significa devoção, significa dependência, significa que você não é independente, você é dependente, significa comunhão, significa a consciência e o conhecimento de que é Deus que governa, e que eu e você jamais podemos buscar ser popular, espetacular e poderoso, porque quem reina é o trono de Deus. E é nesta convicção que nós vamos enfrentar pandemias, vamos enfrentar crises políticas, crises sociais, crises morais, todo tipo de crise, mas nós não vamos temer. Sabe por quê? Porque nada abala o trono de Deus. Nada abala o trono de Deus. E um homem de Deus, no sentido restrito aqui do ministério, ou estritamente falando no sentido do ministério, é alguém que conhece o trono de Deus, que tem comunhão. Irmãos, eu não estou aqui fazendo jogo de palavras. A gente precisa entender isso. Precisamos ter uma comunhão profunda com Deus. E aqui eu quero lhes mostrar algo muito especial. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 6. É importante nós lembrarmos que ninguém tem visão celestial por natureza. Ele é algo que vem de Deus para nós. É algo que se manifesta na nossa vida. É uma faculdade que não está naturalmente ligada a nós. Então, visão celestial é uma faculdade que naturalmente não está ligada a nós. É uma dádiva de Deus. Como eu disse, creio que ontem, é o elemento sobrenatural em nossa vida. Isaías capítulo 6, versículos 1 a 5 está assim: No ano
da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Está vendo aqui? Olha essa frase. Você pode imaginar a riqueza que nós encontramos aqui nessa frase? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. É interessante, irmãos. Antes de avançar para o versículo seguinte, eu preciso parar um pouco aqui. Você sabe que Uzias e Isaías, eles eram parentes. A história de Uzias está em 2 Crônicas, capítulo 26. Aí você vai ler os versículos 1 até o versículo 23. Esse rei, o rei Uzias, ele viveu entre os anos 790 até o ano 739, antes de Cristo. Ele era um grande rei. Isaías até acreditava que Uzias fosse um instrumento de restauração. Mas nós sabemos o que aconteceu com Uzias. Nós sabemos que Uzias, ele foi exercer um ofício para o qual ele não foi designado por Deus, o ofício sacerdotal. Ele era rei. E quando ele foi oferecer o incenso, a lepra lhe saiu na testa. Ele teve que ser tirado do meio de Israel. E ele viveu segregado até ele morrer. Morreu de lepra, um opróbrio. Então eu quero que você entenda que essa frase não é uma frase que tem que ser lida de qualquer maneira. O coração de Isaías aqui está estraçalhado pela visão, porque possivelmente Isaías estivesse muito frustrado com os últimos acontecimentos em Judá. Então ele descreve: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Aqui há algo que eu e você precisamos ver, porque Uzias foi um rei que exaltou o seu coração, a soberba lhe entrou no coração, e aí nós sabemos tudo o que lhe ocorreu. Mas a questão que eu preciso te perguntar: o que é Uzias na sua vida? O que está impedindo você de ter visão celestial? Porque se você pega do capítulo 1 até o capítulo 6, Isaías era um profeta. Ele sempre esteve lá no encargo profético. Mas se você estudar as suas profecias, você vai ver que depois do capítulo 6, as suas profecias adquirem uma nova tônica. Você vai ver que agora o ministério de Isaías passa a ter uma outra tônica. Então escute bem, aqui há algo muito sensível, muito delicado, e que nós precisamos ter um pouco de perspicácia espiritual para perceber. O quanto Uzias pesava na vida e no ministério de Isaías. Ele só foi ver o Senhor, foi ter uma visão do Senhor quando Uzias morreu. Eu vou colocar algo aqui com todo cuidado. Meus irmãos, a pergunta que me vem é: do capítulo 1 ao capítulo 6, Isaías era profeta. Ele não era um homem que tinha uma visão profunda do Senhor? Tinha. Eu creio que sim. Mas a partir de agora ele vai ter uma visão mais profunda, uma visão espiritual e celestial mais profunda. Ele era um homem, ele tinha um chamado, mas agora o seu chamado toma uma nova proporção por causa da visão celestial. E eu creio que assim como Isaías, muitos de nós têm o coração correto, servimos a Deus de todo o coração, procuramos ouvir o Senhor, falamos da palavra do Senhor, mas nos falta uma visão celestial, que governe toda a nossa vida e todo o nosso ministério. E sabe por quê? Algumas coisas atrapalham, é porque o nosso Uzias continua vivo dentro do coração. É porque existe um Uzias que impede você de ver o Senhor. Olhe bem, veja, eu vi o Senhor, os meus olhos viram o Rei. Então veja bem, o que precisa morrer na sua vida para você ter visão celestial? A pergunta é essa: o que precisa morrer na minha vida para que eu tenha uma visão celestial? O que está atrapalhando em mim a visão celestial? Vocês estão escutando isso desde o primeiro dia. Eu espero que vocês estejam entendendo o que é visão celestial, o que Paulo quis dizer. Eu não fui desobediente à visão celestial. O que aconteceu com
Ezequiel, um homem que tinha os céus abertos sobre a sua cabeça, ele teve visões de Deus, visão celestial. O que é isso, irmãos? Ou será que cada um de nós tem uma ideia, tem um plano? Eu me lembro que há uns 10 anos atrás, não vou aqui falar o nome, nem dizer quem, nem dizer o que, mas vocês discernam. Mas surgiu algo que abalou o mundo. Aí o irmão escreveu um livro, falando sobre a igreja com propósito. Aí depois a família com propósito. Tudo agora é propósito. Aí os irmãos começaram a pregar que o supremo e eterno propósito de Deus é de ter uma família de muitos filhos conformados à imagem do seu filho. Aí virou uma retórica. E não é, irmãos. O supremo e eterno propósito de Deus não é ter uma família de muitos filhos conformados à imagem do seu filho. O propósito eterno de Deus, o supremo propósito de Deus não é a igreja. O eterno propósito de Deus é Cristo. Cristo é o supremo propósito de Deus. Um dia Deus vai fazer com que todas as coisas convirjam, e Deus vai fazer com que todas as coisas convirjam aos pés do cabeça exaltado. Paulo diz assim em Efésios 1:10, de fazer convergir nele, da dispensação dos tempos, todas as coisas, Deus vai colocar aos pés de Cristo. Essa palavra convergir vem de um vocábulo grego que é anakephalaiou. Ana é trazer de novo, kefa é cabeça. A tradução dessa palavra é trazer, reunir todas as coisas novamente e colocar debaixo do cabeça exaltado. O propósito de Deus é Cristo. Cristo é a esperança da glória. Cristo é a esperança da glória. Então não se iluda com chavões bonitos. E aí tudo passou a girar em torno disso e vira uma distração. E a gente se perde da revelação, se perde da visão. E a gente fica procurando ondas, não é verdade? Teve um movimento em Augsburg, nos Estados Unidos. Eu não sei dizer para vocês quantas mensagens eu recebi, para que eu discernisse o que estava acontecendo ali. E alguns irmãos dizendo, Luiz, será que não é o último avivamento? Eu falei, claro que não. Está acontecendo um movimento lindo lá, de canções, de adoração, e só isso, agora ia para, não tem como ser avivamento. Porque Deus nunca vai trazer um avivamento baseado em movimento. Deus vai trazer um avivamento, e esse avivamento, Ele vai restaurar a glória e a centralidade do seu Filho entre nós. Ele vai restaurar o lugar da sua palavra. Ele vai gerar em nós uma igreja quebrantada, serva. Não um avivamento de euforia. Não é um avivamento onde a atenção está sendo voltada para a igreja. É um avivamento de quebrantamento. É um avivamento de pessoas que se rendem. De uma igreja que serve. De casamentos transformados. De transformação de caráter. É um avivamento que tem a ver com a volta de Cristo Jesus. Não um avivamento que vai elevar o conceito de igreja. Vai chamar atenção para a igreja. Esse avivamento ele vai ser poderoso, porém muito silencioso. Porque não vai chamar a atenção do mundo, mas vai chamar a atenção dos céus. Vai aproximar a igreja do trono de Deus. E vai preparar ela para a volta de Cristo Jesus. Esse avivamento tem muito mais a ver com santificação do que com adoração. Porque a adoração tem que ser a nossa reação. O problema da igreja é que nós colocamos adoração como ação. Adoração não é ação, adoração é reação. É uma reação. Então não confundam avivamento com movimento. Ou então chamar de aviltamento, avivamento. Avivamento não é aviltamento. Avivamento é uma obra profunda de Deus no meio da sua igreja. Só que essa obra não pode ser um acontecimento ou um movimento. Deveria ser a vida normal da igreja cristã. Avivamento é algo que deveria acontecer hoje de manhã, agora à noite, na próxima reunião. Avivamento tem que ser algo todos os dias e não só um acontecimento. Ou eu estou errado, irmãos, ou a Bíblia está contando outra história. A nossa degradação é tão profunda que a gente está esperando como aquele paralítico do tanque de Betesda, lembra? João 5? Estamos esperando um espírito baixar, ou um anjo entrar no nosso meio, ou um fogo acontecer aqui,
A gente está esperando alguma coisa acontecer. Aí Jesus chega lá para o paralítico e faz a pergunta mais óbvia já feita por alguém: você quer ser curado? Aí ele disse: claro que quero. Eu estou aqui há 38 anos. E toda vez que o anjo vem aqui, ninguém me joga dentro. Ele acreditava naquilo. Mas a cura estava diante dele, em pessoa. Compreende, irmãos? Nós queremos movimentos, nós não queremos a pessoa. Então eu digo para vocês, tomem muito cuidado, porque se tem uma coisa que o nosso Senhor advertiu em Mateus 24, que será característica desse tempo, é o espírito de engano. Como estará em 1 Timóteo capítulo 4, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por darem créditos a espíritos enganadores. Como diz uma versão alternativa, profissionais da mentira. Profissionais da mentira, que tem como objetivo enganar. Amados irmãos e irmãs, que nós sejamos nesse tempo, homens e mulheres, que tem um céu aberto sobre as nossas cabeças. Homens e mulheres com visão celestial. Porque o povo de Deus não pode continuar no engano, não pode continuar na negligência, não pode continuar na superficialidade, não pode. Nós precisamos trazer o povo de volta para o centro da vontade de Deus. Aqui está uma experiência de um homem, Isaías. O que precisa morrer na minha e na tua vida, para que a gente possa ver o Senhor? A nossa mais extrema necessidade hoje é esta, de ver o Senhor numa visão celestial, ver o Senhor na palavra, ver o Senhor nos cânticos, ver o Senhor na oração, ver o Senhor na comunhão, ver o Senhor na sua mesa, ver o Senhor nos meus irmãos, ver o Senhor na vida devocional. Aqui está algo muito especial e eu preciso chegar a esse ponto. Então, no versículo 2, Isaías vai dizer que os serafins estavam por cima dele. No versículo 3 diz que eles cantavam uns aos outros dizendo: santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Aí no versículo 5 está assim, onde eu quero chegar: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram, visão celestial, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Quero te mostrar algo aqui. Quando ele diz assim, estou perdido, essa frase traduzida do hebraico é: estou despedaçado. Eu estou despedaçado. Aquela visão o despedaçou. Olhe bem, veja o significado. Eu estou despedaçado, como alguém que é digno de morte. Sabe o que significa isso, irmãos? Assombro espiritual. Assombro espiritual. Sabe o que eu quero te dizer? Que os homens de Deus, aqueles que Deus chama, são homens que têm o assombro de Deus em seus corações. Você não tem o assombro de Deus no seu coração? Você se comove, como nós vimos agora há pouco, sobre as 3 compulsões do coração humano na tentação de Cristo. Você é alguém que é tomado pelo desejo de ser popular, espetacular, ser poderoso. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos são assim, porque eles não têm esse assombro de Deus em seus corações. Pregar para eles é apenas uma arte, é apenas uma mera arte. Isso não pode acontecer, irmãos. Nós temos que nos livrar desse comportamento pós-moderno. Nós temos que voltar à pregação bíblica, à pregação daqueles homens que têm o assombro de Deus em seus corações. Porque do contrário, o que nós vamos poder oferecer para o Senhor é uma Laodiceia. Uma igreja que tem a arrogância de dizer: rica sou, e de nada tenho falta. De nada tenho falta. Uma igreja que é tomada pela negligência, pela sonolência.
O Senhor vê a ela, mas ela não consegue ver, ela não consegue perceber. A sonolência. Esse estado nós precisamos perceber, irmãos. Não é lendo textos na internet, é perceber isso aos pés do Senhor, é perceber isso tendo comunhão no trono de Deus. Aquilo que hoje de manhã nós falamos sobre o descanso, o lugar santíssimo, o achegar ao trono da graça. Isso precisa ser muito natural na nossa vida, é um exercício, é uma disciplina cristã. E digo para vocês, a mais importante disciplina cristã é a devoção espiritual, de estar aos pés do Senhor, de quando você lê esta palavra, você sentir que ela está te rasgando, que ela está te lendo, que ela está penetrando no seu coração. Não é simplesmente a mera leitura, a mera exposição, a mera arte da pregação. Não. É você sentir que essa palavra queima no seu coração. É sentir que você é uma voz de Deus. É sentir que você foi colocado dentro de uma realidade entre o céu e o inferno, entre vida e morte, salvação e condenação, perdição eterna e reino eterno. É esse tipo de assombro que tem que ter no nosso coração. É o senso da urgência, às vezes até do desespero. É isso que tem que haver no nosso coração. As pessoas que me encantam são aquelas pessoas do passado, são aqueles homens que amavam pregar a palavra de Deus. Você conhece a história de George Whitefield? Você conhece a história dele? O George Whitefield, ele pregava com tanto fervor, irmãos. Lendo uma de suas biografias, me veio uma história muito linda, quando ele chegou numa certa aldeia. As pessoas eram campesinas, e alguém gritou assim: George Whitefield vai pregar. O biógrafo dizia que as pessoas jogavam suas enxadas, soltavam seus martelos, pulavam das escadas. E esse biógrafo conta assim, que quando chegava na cidade, vinha aquela grande poeira, eram os cavalos correndo, o tropel dos cavalos, aquele grande número de canoas, de barcos, que vinham, eles remando com toda a força, para tentar encontrar os primeiros lugares. Esse irmão, ele diz assim: quando eu cheguei, eu olhei, eu vi aquele jovem, com aquele olhar para o alto, e quando ele abriu a Bíblia, era como se trovões dos céus arrebatassem o nosso coração. George Whitefield. Certa feita ele tinha pregado, ele estava numa hospedaria, e ele havia pregado toda a noite. E quando ele subiu o degrau para poder descansar, os irmãos olhavam para ele e disse: irmão Whitefield, ele estava segurando uma vela, prega para nós mais um pouco. Ele estava cansado, sua mão estava trêmula. Ele ainda pregou aquela noite para aquele grupo de irmãos que estava ali embaixo. Ele entrou para o seu quarto, ele deitou, ele foi levado aquela noite para as mansões celestiais. É desses homens que eu falo, irmãos, é desses homens. Não é os pregadores que adquiriram um modo moderno de pregar e tratar a Bíblia como se ela fosse uma coisa qualquer. Não. É isso que nós precisamos resgatar nos nossos dias. Peça ao Senhor que Ele te dê o céu aberto sobre a sua cabeça. Peça a Ele que Ele dê o assombro dEle no teu coração. Nós não temos capacidade, ninguém tem, irmãos,
falar dessas coisas, ninguém tem capacidade, ninguém nasceu para isso, ninguém é pronto para isso, se não é pelo Espírito do Senhor. Não é o mero conhecimento pelo conhecimento. Nós não pregamos informações. O que nós queremos é que essa palavra seja vida dentro de você, que ao final desse encontro você não seja mais o mesmo. E se você continuar seguindo o seu caminho, você não vai ter paz, você vai ficar incomodado. Se não for nesse ano, vai ser no ano seguinte. Se não for no ano seguinte, em algum momento essa palavra vai te pegar, nem que seja com a dor, mas ela vai te pegar. Porque eu tenho uma sensação que o Senhor está passando em revista a nós aqui nesses dias. Nós precisamos ter esse assombro do Deus, que deve ser o impacto no nosso coração, na nossa vida. Amados irmãos e irmãs, que Deus os abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos nesta noite. Dá-nos um céu aberto sobre as nossas cabeças, Senhor. Nos livra desse modelo de ministério vazio, sem vida, sem graça, sem poder. O Senhor nos livra de ser homens. Nos livra de ser homens que buscam apenas ser popular, espetacular e poderosos. O Senhor nos livra dessas tentações, dessas ambições mundanas e carnais. Leva-nos a ter o coração do Teu Filho. Ajuda-nos a nos livrar, Senhor, desses assédios na nossa alma. Abra o Teu céu sobre as nossas cabeças, Senhor. Coloca o Teu assombro, como o Senhor colocou em Isaías, coloca no nosso coração, Senhor. Que nós possamos ter esse assombro. Ai de mim, quem sou eu? Senhor, dá-nos o assombro do Senhor. Dá-nos esse impacto do Deus que é o temor do nosso coração. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda para que esta palavra, Senhor, ajude para que esta palavra não venha cair no cemitério da nossa alma, Senhor, mas para que ela possa ser vida em cada um de nós. Nos ajude nesta noite, no poderoso nome de Jesus. Amém.